Conselho Federal de Psicologia, o MDS, realmente prontamente aceito por mim, pelo interesse e mobilização de um evento como esse causa quem está na prática, atuando dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, por conta disso, eu também gostaria de parabenizar pela organização e pela relevância do evento para todos nós profissionais da área. Pensando no tema proposto para essa mesa redonda, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social, eu fiz um roteiro para a minha fala aqui de hoje, eu gostaria de explicar ela para vocês. Eu inicio com uma breve apresentação da minha trajetória profissional na área da assistência social, porque o lugar de onde eu falo contextualiza a minha fala e a contribuição do que eu trago para aqui hoje, né? Pensando a respeito do tema em si da mesa, eu fiz uma divisão em 3 categorias, e aí explico por quê. Eu falo de alguns dilemas da atuação do psicólogo, de alguns dilemas da atuação interdisciplinar em si, e, por fim, dilemas da atuação interdisciplinar na proteção social. Por que eu fiz esse caminho? Porque, ao pensar na atuação interdisciplinar e nos dilemas, eu penso que essa relação interdisciplinar nos remete, a nós psicólogos, aos dilemas da própria psicologia na atuação nessa área, né? Então, em seguida, eu trato de dilemas que são comuns dessa interseção entre os profissionais e trabalhadores sociais e, por fim, algumas considerações finais. Tá? Bom, eu sou psicóloga da Prefeitura de Campinas, como o José colocou na apresentação. Eu atuo na Secretaria de Assistência Social em Campinas há 13 anos. Então, assim, a minha trajetória é formar, prestei concurso público e lá estou. Então, assim, eu sou um filhote da assistência social, me criei profissionalmente, me construí profissionalmente dentro da assistência social, em um serviço público. Durante essa trajetória, eu busquei o aperfeiçoamento, né, de conhecimento, e aí eu busquei a pós-graduação. A minha dissertação de mestrado tem o título de Sentidos Subjetivos da Prática Profissional de Psicólogos Comunitários no Espaço Institucional, defendida no ano de 2005, né, num cenário em que Campinas a gente ainda não tinha de fato implantado os CRAS. Então, eu estou falando de um cenário anterior aos SUAS na dissertação. Tá? A tese de doutorado tem o título de Psicólogos Sociais em uma Instituição Pública de Assistência Social, analisando estratégias de enfrentamento. Essa foi defendida no ano passado, então, num cenário já de implantação de SUAS. Tá? Essa minha busca pela pós-graduação está relacionada a uma busca pela articulação entre a teoria e a prática, né, em buscar esse diálogo. E também para contextualizar vocês que alguns trechos que eu cito durante a discussão a respeito dos dilemas são relatos de trechos da dissertação de mestrado, e são trechos de conversas que foram 9 encontros com psicólogos que atuam na assistência social. Então, são falas de profissionais que estão inseridos no cotidiano e nessa prática profissional para exemplificar os dilemas. Tá? Atualmente, eu atuo num centro de referência de assistência social que se chama CRAS Bandeiras, em Campinas, né? Então, eu atuo na proteção social básica, isso é importante situar para vocês, né? Num contexto de SUAS, né? Em desafios que se atualizam com a implantação do SUAS, porque eram desafios que já vinham de uma atuação anterior, né? E que permanecem, e novos desafios que surgem com a implementação dos CRAS, dos CREAs e de todos os serviços. Bom, a respeito dos dilemas da atuação do psicólogo, né? Quando a gente olha para a gente mesmo, o que a gente pensa? Aí eu elenquei 3 principais dilemas quando eu pensei nessa fala. Um primeiro dilema
E aí vou dizer que, assim, quando eu pensei em dilema, eu pensei em ponto de tensão, eu pensei em contradição, eu pensei em conflito, muito mais do que se é isso ou é isso. Porque eu acho que na prática nada se restringe a isso ou isso, é isso ou isso ou isso ou mais aquilo e mais aquilo outro. É muito mais complexo, né? Então eu estou falando de pontos de tensão da prática profissional. O primeiro deles que eu trouxe para o debate hoje é o da nossa própria formação, né? Nós ainda temos uma formação elitista, descontextualizada da realidade vivenciada por essa população. Isso eu digo pela minha formação, isso eu digo por estagiárias que eu supervisiono, por um período que eu lecionei, e que ainda nós estamos distante da realidade vivenciada nos territórios de vulnerabilidade e pelas famílias e pessoas atendidas, né? E aí eu citei 2 trechos da dissertação. Na primeira visita em que eu entrei num barraco, eu nunca me esqueço. Eu nunca tinha entrado numa favela. Quando eu entrei, eu fiquei muito chocada. Me deu crise respiratória. No barraco tinha muito cheiro de xixi. Então, realmente, quando eu estudava, eu não imaginava. E o primeiro contato foi difícil. E o segundo trecho. A segunda visita, a questão da violência. Eu acho que a gente não está preparado. Eu cheguei, tinha um barranco, desci um barranco, aí tinha uma casa. A gente chamou o nome da pessoa e ela gritava. Para de me bater, gritava, gritava. Sabe qual foi a minha reação? Eu virei as costas e saí correndo. Assim, ela não foi embora, ela voltou, ela estava acompanhada de uma profissional mais experiente. Mas assim, para exemplificar o nosso realmente despreparo para essa realidade, né, de contato com toda essa dinâmica, né, desse território, com toda a vivência dessas comunidades. Esse é um primeiro dilema. O segundo que eu trago para o nosso debate são as próprias estratégias de intervenção, daí um pouco decorrente da própria formação, né, que é a pergunta que não cala. Estou há 13 anos e ela permanece. O que faz o psicólogo na assistência social, né? O psicólogo atende os casos mais complicados, daí é que entra o psicólogo, né? O psicólogo faz grupo, porque ele tem mais preparo do que o assistente social, enfim, elas ecoam, né? E aí eu trago também alguns trechos que eu acho que nos ajudam no debate. Se eu tenho que focalizar o meu olhar na questão específica, se o leite está estragado ou não, se veio 3 ou 4 litros de leite, eu preciso fazer isso até para gerenciar o grupo. Eu não me focalizo naquilo que tenho de específico, que é o sofrimento psíquico do grupo. Outra, quando solicitam para a gente ir, qual é a fala? Vai lá e veja o que as famílias precisam. Precisa de cesta básica, precisa de cobertor, precisa de comida, precisa de não sei o quê. Então, assim, é papel do assistente social, não é do papel do psicólogo. Nunca tivemos curso, nós, para discutir técnicas de intervenção, técnicas psicológicas. Isso temos que começar a reivindicar. Isso eu estou falando dentro de um cenário de Campinas, mas acredito que muitos de vocês compartilham, né, desse dilema. Que é o total despreparo. E agora que eu estou aqui, o que eu faço? Por onde eu começo? O que meu conhecimento, né, que eu estudei lá há 5 anos serve? O que eu faço com isso? Eu desloco, né, um conhecimento de outro contexto e adapto, rearranjo aqui? Ou que metodologia eu me utilizo nessa minha prática? Um terceiro dilema, que eu acho que é um dos pontos, pelo menos para nós lá, foi de bastante discussão, é a questão dos benefícios assistenciais para o psicólogo, né? O psicólogo entrega a cesta básica? O psicólogo faz repasse de passe? Entrega cobertor? Né? Ou isso eu não ponho a mão? Como é que se dá isso no meu cotidiano de atuação?
Esse é um ponto de muita divergência ainda, eu observei durante o mestrado, de contrapontos dentro da própria psicologia, né? Então, tem 2 depoimentos. Um diz: toda vez que eu entreguei cesta básica a uma família que estava atendendo, não teve nenhuma vez que a proposta do atendimento chegasse ao final. Eu entregava a cesta básica, aí vinha outra vez para pedir a cesta básica. Mistura o trabalho do psicólogo. Um contraponto a essa fala foi: não é entregar uma cesta básica que me faz assistente social. Até porque, com uma cesta básica, eu não acho que eu entrego só o alimento. Dependendo da dinâmica daquela família, eu estou contendo aquela família, acolhendo aquela família. Eu estou fazendo um papel que é meu enquanto psicóloga. Eu estou usando de um instrumento. Não acho que tenha que usar sempre, mas em alguns momentos acho que faz parte do meu papel. Eu não me sinto assistente social ou menos psicóloga quando lanço mão de um recurso. Eu estou potencializando aquela família para desenvolver alguns recursos que ela tem e que talvez sozinha não conseguiria potencializar. Bom, eu acho que esse é um dos principais nós, eu diria, no cotidiano, né? Entre a questão das tarefas e da própria atuação. No final do processo de mestrado, um último encontro, nós tivemos uma palestra com o professor Fernando Gonzalez Rey, que foi o orientador da minha dissertação de mestrado, e eu acredito que ele trouxe contribuições incisivas para essa discussão, né? Por conta de uma ênfase que a gente dá no procedimento, na função e não nos objetivos dessa atuação, né? Uma ênfase instrumentalista que é decorrência de uma trajetória histórica da psicologia e da nossa formação. E aí a contribuição que eu disse incisiva que ele trouxe para a gente discutir aqui hoje, né, agora eu penso que nunca pode haver interdisciplinaridade se eu chego na disputa com outro e falo: olha, tua função é a cesta básica e a minha é a escuta. Penso que por aí nunca consiga a interdisciplinaridade, porque eu diria que a escuta é dele e é minha. A cesta básica é dele e é minha. Uma situação dialógica é dele e é minha. Uma dinâmica de grupo é dele e é minha. Isso nos vem de um referencial extremamente positivista, instrumentalista, delimitar a função do campo pelos instrumentos que se utiliza. A função do campo se delimita por um saber que se acrescenta. Então, esses são 3 dilemas da atuação do psicólogo que eu selecionei. Vou seguir adiante para ser objetiva. Pensando nos dilemas da atuação interdisciplinar, eu pensei o que é mais presente no cotidiano, que é a relação entre o psicólogo e o assistente social, que são os profissionais, né, mais encontrados dentro da rede da assistência. E aí eu elenquei também 3 dilemas para essa relação interdisciplinar. E aí aqui eu estou dizendo de dilemas que daí eu penso que são comuns aos trabalhadores sociais, né, vivenciados tanto por nós, por assistentes sociais, pedagogos, por quem compor o serviço. Um deles é a questão entre prevenção e o emergencial, né? Como que eu faço prevenção se eu tenho que apagar incêndios, né? E aí a gente observa uma predominância de questões administrativas na atuação, né? Nós temos quem atua nos serviços uma sobrecarga de reuniões, eu pelo menos tenho, gente, já contei, assim, 13, 15 no mínimo no mês, se você preenche um cronograma, né? Se a gente abre uma agenda semanal de reunião de CRAS, essa agenda vem tomada por uma série de informes, de procedimentos, de tarefas que são cumpridas, e a discussão a respeito dos objetivos, dos entraves, está sempre secundarizado, né?
E aí a gente entra num praticismo, num tarefismo, em que a gente cumpre tarefa, né? E a gente vai fazendo e não para pensar, né? Isso eu penso que cria uma situação de vulnerabilidade dessa atuação, e isso não dá sustentação à nossa prática, né? Isso é um problema grave para a gente. E aí eu trouxe um trecho também da dissertação, que é: às vezes a gente põe no piloto automático e nem se dá conta de pensar. O que a gente está fazendo mesmo? E aí a gente observa que nos próprios debates de capacitação, de supervisão dos profissionais, quando é um espaço aberto de diálogo, de debate, os profissionais reproduzem essa dinâmica e trazem para a discussão questões práticas do varejo, do cotidiano, do dia a dia, né? Não conseguindo ampliar para uma discussão teórica dos objetivos, dos parâmetros que norteiam essa atuação. Um segundo dilema é o da precarização das condições de trabalho. Esse eu diria que é um dilema que se atualizou com suas, né? Eu que estou há 13 anos, eu digo para vocês, o CRAS, onde eu estou, no território em que ele foi implantado, ele é o primeiro equipamento público naquele território. Não existia nenhum equipamento de assistência social anterior. Existe o posto de saúde, a escola, mas de assistência social é uma novidade para aquela população, né? Isso dentro de uma secretaria de assistência social, em que os recursos são parcos, né? Muitas vezes de difícil administração, vem acompanhado de uma infraestrutura precária, né? De adaptação de locais, de instalação, né? Dos serviços, e de uma tônica recorrente, que é a de recursos humanos insuficientes, né? E aí eu cito também mais um trecho da dissertação, que é que um psicólogo disse, né? E coisas que a gente começa a naturalizar, achar que faz parte, toda instituição tem. Isso é um movimento perigoso de naturalização e banalização de muitas dessas dificuldades, né? Muitos dos nossos embates com a gestão, por exemplo, em Campinas, é que a gestão diz que a gente reclama muito, que as condições são precárias, que falta RH, que a gente entra nesse discurso, né, reapresentando esses conflitos que já acompanhavam o anterior, né? Bom, um último dilema dentro da atuação interdisciplinar, que eu penso comum a todos nós, é a questão da terceirização do serviço público, né? A política nacional, o sistema único, coloca a questão da relação de complementariedade, né, entre o público e a rede socioassistencial, só que muitas vezes o que a gente tem presenciado é uma terceirização, é uma fatia principal de execução, né, do SUAS para a rede socioassistencial. Eu não vou aqui entrar, né, na discussão, nos detalhes a respeito da relação com o terceiro setor, que não é o que cabe aqui, né? O que eu quero trazer de dificuldade disso para um dilema do cotidiano é que o que a gente vivencia? A gente vivencia baixos salários, né? Então, assim, há uma discrepância entre poder público e remuneração da rede socioassistencial. Você, com isso, tem uma óbvia, né, rotatividade de profissionais na rede socioassistencial, o que acarreta muitas vezes uma descontinuidade das ações. E aí nem preciso dizer disso no impacto para a população, né? Vai lá uma dupla de assistente social e psicólogo, que daqui a pouco não é mais a mesma, porque já saiu e veio outra. Então isso traz conflitos e tensões para essa atuação. Por fim, eu pensei em 4 dilemas, né, para dizer da atuação interdisciplinar na proteção social. Vamos lá. O primeiro, que é o do próprio trabalho em equipe. Então, de como é que eu construo aquilo que não é nem mais inter, que pode ser trans, né? Que é aquilo que é
da elaboração conjunta de profissionais de uma equipe, né? Que instrumentais eu elaboro a partir da minha atuação com assistente social, que não é de domínio nem de exclusividade de um campo de conhecimento, que é trans. Eu traria daí essa perspectiva para o debate, né? Da intersetorialidade com as próprias políticas públicas, com as outras políticas, né? E daí a necessidade de um posicionamento muito claro e muito crítico nosso enquanto profissionais da assistência social, né? Porque se a gente não tem isso muito claro, como é que eu me articulo com outras políticas, né? Com saúde, com educação. Então a gente precisa ter isso fortalecido. O desafio da articulação entre as proteções, né? Que é a questão da empurroterapia no fluxo, né? Isso não é de básica, isso é de média. Na média, isso é básica, né? Então, a necessidade de um debate que não fragmente, não segregue a atenção à família, né? Que muitas vezes essa família está na base, que vai estar na média, porque essa família está no território e é de atendimento de todos nós. Por último, o último dilema, que é o da própria impotência, né? Muitos profissionais de longa data, de 13, de algum tempo, né, na rede, como eu, se veem muitas vezes paralisados, se sentem impotentes diante desses dilemas e desses desafios, né? E isso é extremamente prejudicial, porque isso desmobiliza toda uma atuação, né? E aí, por fim, eu acho que eu vou resumir daí algumas considerações finais, né? Como o tema era dilemas, eu pensei bem nos dilemas, mas eu queria deixar bem claro que, assim, salientar os espaços de ruptura e as possibilidades de construção, né, de experiências significativas, apesar desse desafio imenso, né? É que eu foquei daqui, pelo tema da mesa, nos dilemas. Para o enfrentamento dessas dilemas, entendendo o enfrentamento como encarar com firmeza, confrontar essas questões, eu penso que é necessário fraturar esse cotidiano, sair desse círculo vicioso. E para isso, espaços de diálogo como o que nós estamos tendo aqui são de fundamental importância para fazer repercutir na prática, né? É através dessa reflexão conjunta que a gente constrói estratégias, né? Na minha tese de doutorado, eu defendo que essas estratégias, para a construção dessas estratégias de enfrentamento dessas dificuldades, a gente precisa articular 3 aspectos principais. Um aspecto técnico, que é de conhecimento, que é de pesquisa, que é de elaboração de estratégias de atuação. O aspecto político, para nós psicólogos, e aí pensando não no político partidário, mas o político de contextualização de todo atendimento, de contextualização dessa política, de olhar crítico para o próprio SUAS, né? E aspectos coletivos, de articulação da categoria profissional, seja ela de psicologia, de serviço social, entre nós, trabalhadores sociais, e articulação nossa, enquanto profissionais, com as pessoas que atendemos, com a comunidade em que estamos inseridos. Por fim, eu faço 2 citações, uma do Yamamoto, que dá um limite dessa nossa atuação. Yamamoto coloca: intervir como profissão no terreno do bem-estar social, portanto, remete a psicologia para a ação nas sequelas da questão social, transformada em políticas estatais e tratadas de forma fragmentária e parcializada, com prioridades definidas ao sabor das conjunturas históricas particulares. Isso conferirá tanto a relevância quanto os limites possíveis da intervenção do psicólogo. Então, que a gente pense nos limites profissionais, nos limites institucionais e nos limites estruturais, né, analisando a sociedade na qual a gente vive. E, por fim, uma tarefa urgente para a psicologia, daí eu cito Martim Baró, que não se trata de abandonar a psicologia,
trata-se de colocar o saber psicológico a serviço da construção de uma sociedade em que o bem-estar dos menos não se faça sobre o mal-estar dos mais, em que a realização de alguns não requeira a negação dos outros, em que o interesse de poucos não exija a desumanização de todos. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Maria Pereira Lopes, na qualidade de presidente do Conselho Federal de Psicologia. Minha tarefa aqui é organizar esse momento de abertura, né, de um evento muito importante para a psicologia brasileira, né, o seminário sobre a atuação dos psicólogos no Sistema Único de Assistência Social, né. Então, eu quero iniciar falando um pouco da importância desse evento para a psicologia brasileira, da importância desse evento para o cenário maior, né, do nosso país, um processo de redemocratização. Então eu vou estar situando inicialmente aqui um pouco a história desse evento e na sequência eu vou passar a palavra para os meus companheiros que estão aqui nessa mesa de abertura e que deve durar em torno de uns 20 minutos. E na sequência, então, nós vamos fazer a conferência, vamos ter aqui a conferência de abertura do evento. Quero cumprimentar, então, os membros da mesa, que já também farão as suas saudações. Quero cumprimentar os psicólogos aqui presentes, os técnicos aí do Ministério do Desenvolvimento Social, os assistentes sociais que se fazem aqui presentes também. Quero cumprimentar os psicólogos, né, que estão em suas casas, estão aí organizados em grupos, nos conselhos regionais, nas instituições aí ligadas ao Sistema Único de Assistência Social. Sejam todos bem-vindos a esse jeito diferente de estarmos aí buscando a relação, o diálogo sobre os nossos fazeres. Eu queria começar dizendo, então, como eu falava antes da importância, de que esse seminário, ele tem aí ele é um marcador importante para a psicologia. Mas sempre que eu estiver dizendo que é um marcador importante para a psicologia, eu quero dizer que ele é um marcador importante para a política de assistência social, e nós da psicologia entendemos que um marcador importante para a profissão tem que ser também um marcador importante para o modo como essa profissão se torna colaborativa, né, numa sociedade mais justa, mais democrática, com mais acesso das pessoas, com mais autonomia das pessoas, enfim. Mas, especificamente, as políticas de assistência social, para nós, da psicologia, a gente pode dizer que ela exige, né, uma clareza muito grande do que seja o campo do direito. Para nós, da psicologia, o campo da assistência social, ele coloca a psicologia no embate direto das mudanças que a sociedade brasileira aí teve a partir da Constituição de 88, né? A gente pode dizer assim que a partir da Constituição de 88, a gente teve aí um cenário de direitos afirmados, que a gente teve aí, né, como direção, né, para esse país, a consolidação de práticas que colocam as pessoas muito mais próximas dos seus direitos. Então, o cenário, né, da assistência social vem trazer muitas perguntas à psicologia sobre a noção de direito, sobre o que é direito. E eu diria que também para nós tem sido muito caro, né, essa ideia, né, da assistência social, essa política da assistência social, uma vez que é colocado para nós todos, né, da psicologia, eu diria que para as tantas outras profissões que possam fazer parte das políticas públicas e das políticas públicas de assistência social, e para nós da psicologia a ideia da dimensão subjetiva do direito. É isso, né? Para nós da psicologia, né, seja lá com a matéria-prima com que a gente vai trabalhar, que chamemos aí de subjetividade, inconsciente, significado, simbólico, o direito aí vem ser colocado como aquilo que coloca uma pessoa em relação com o seu social, aquilo que coloca a pessoa em relação com o seu cenário social, com a sua cidade, com as instituições que servem a esta pessoa, enfim. E aí, a dimensão aí colocada pela Política Nacional de Assistência Social, para nós, então, vem mostrar uma possibilidade
de lidarmos com a dimensão subjetiva de um jeito muito mais dinâmico, né? De um jeito muito mais real, de um jeito muito mais perguntador à própria psicologia, né? Sobre os seus fazeres, né? E sobre as direções dos seus trabalhos. Um outro aspecto que eu queria enfatizar aqui na abertura desse evento é que esse evento ele é feito junto, né, Conselho Federal de Psicologia e Ministério do Desenvolvimento Social. Né, assim, o Conselho Federal de Psicologia e o Ministério do Desenvolvimento Social não só estão custeando todas as ações deste evento, nesse esforço de fazer chegar esse evento a todos os psicólogos, a quem a gente conseguiu fazer a nossa divulgação chegar, mas também esse seminário, ele foi idealizado, ele foi organizado, as mesas foram discutidas juntamente, né, Conselho Federal de Psicologia e Ministério de Assistência Social, Ministério do Desenvolvimento Social, desculpa. E assim, essa importância ela aumenta porque a gente tem, né, e aí eu estou me dirigindo aos psicólogos, a responsabilidade de prestar atenção nisso, né? Existe uma confiança aí por parte do Ministério do Desenvolvimento Social de que a psicologia brasileira estará aqui nesses 2 dias debatendo e vendo qual a contribuição que ela pode dar para toda essa política. Então, aí me dirigindo mais diretamente aos psicólogos, acho que é uma pergunta bastante interessante, né? As contribuições da psicologia aí à política nacional de assistência social. Um outro aspecto bastante importante, né, que eu quero frisar aqui na abertura desse evento, é que esse evento ele ocorre depois que o Conselho Federal de Psicologia e o Sistema Conselhos teve aí organizado 2 referências para a prática profissional no campo da assistência social. Eu acho que vale a pena a gente frisar que a gente teve aí lançado recentemente 2 importantes documentos, em 2008, que trata sobre a atuação dos psicólogos nos centros de referência dos CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e um mais recente sobre a atuação dos psicólogos nos centros de assistência social mais voltadas para as vítimas de violência, as crianças em situações de vulnerabilidade. Ou seja, o CREPOP teve aí lançado 2 momentos em que ele se coloca em diálogo direto com a assistência social. E aí, quero dizer para vocês que o CREPOP é um centro de referências em psicologia e políticas públicas que está nesse esforço de organizar fazeres dos psicólogos nas políticas públicas, especificamente no campo da assistência social. Criamos aí essas 2 referências e que foi aí o meio de diálogo inicial aí que tivemos com o Ministério do Desenvolvimento Social para aqui estarmos hoje. Depois falaremos mais dessas referências. E quero dizer que muitas outras referências estão sendo criadas, né, no campo da psicologia, para a prática dos psicólogos no Centro de Atenção Psicossocial, para a prática dos psicólogos nos acompanhamentos das liberdades assistidas, em meios privação de liberdade, enfim, temos várias práticas aí sendo referenciadas, que é a psicologia se organizando, né, para dialogar com o contexto das políticas públicas. E uma última ênfase que eu queria dar aqui na organização desse evento é que é isso, né, ele é um evento online, né, estamos aí todos na ânsia e no esforço de fazer esse evento chegar a psicólogos de todo o país que queiram organizar alguma reunião para poder assistir junto. Os conselhos regionais de psicologia também organizaram suas salas. Divulgamos esse evento junto à Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, né, de modo aí que já pudéssemos estar contemplando a formação, né, reunida em torno desse evento. Então, gostaria de dizer assim que estaremos aqui tanto hoje como amanhã e depois, né, nesse esforço de estarmos fazendo chegar assim a discussão dos psicólogos junto ao Brasil, aos psicólogos brasileiros, de modo que a gente tenha aí consolidado, encaminhado o modo de contribuição da psicologia a essa importante política para o país. Então, quero saudar a todos mais uma vez. E aí vou estar agora passando a palavra para saudações iniciais também dos meus companheiros aqui da mesa. Primeiramente, eu queria passar a palavra para Kátia Regina Madeira. A Kátia é conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES. Ela é membro da Comissão de Orientação e Fiscalização e da Comissão de Ética e Direitos Humanos e é mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Kátia. Boa tarde, José Cruz. Boa tarde aos colegas que estão aqui presentes. Boa tarde aos colegas que estão aí nos pontos assistindo e participando com perguntas, tanto aos colegas psicólogos quanto de outras profissões. Espero que haja também vários usuários também assistindo, porque vocês, usuários, fazem também parte desse processo interdisciplinar, e daqui a pouco eu vou comentar por aqui. Também saúdo a colega Carmen. Acho que ela adiantou várias questões que eu ia apontar. Talvez eu aponte, já peço desculpas se eu for um pouco redundante em alguns pontos, mas vou colocar de um outro ponto de vista, porque não trago tão bem articulado do ponto de vista da pesquisa acadêmica, e vou colocar a partir da minha experiência profissional. A propósito, legal, umas transparências que eu preparei. Vou segui-las mais ou menos na medida em que for possível, porque vou tentar cumprir o tempo. Se já não cumprir, já peço desculpas de antemão. Deixa eu anotar aqui. Então, vamos lá. Sou psicólogo há aproximadamente 8 anos, depende, né, graduação, licenciatura ou mestrado em psicologia social, depende do ponto de vista. Mas atuando diretamente no CRES, estou há 1 ano e 8 meses, aproximadamente. Mas isso não quer dizer que eu não trabalhasse de forma interdisciplinar antes. Venho trabalhando desde 2000, 2002 com educomunicação e psicologia, que também enfrenta essa questão que é chamada dilemática ou dialética por outros, na combinação de educação e comunicação nos processos de formação, né? E é curioso que talvez eu não me surpreenda tanto ao entrar no âmbito da assistência social e assistir a alguns intitulados dilemas, porque eu assisti a dilemas tão grandes ou até maiores, até de rivalidade, nesse outro âmbito em que eu me situava. Isso não quer dizer que seja um dilema pequeno, mas até por conta, digamos, daquelas formações em psicologia do trabalho, que a gente deve se lembrar muito bem, nós vivemos num mundo do trabalho que está em mudança, né? Essa perspectiva, propriamente, das disciplinas estanques, a segmentação do trabalho das profissões, vem sendo alterada nos últimos tempos, né? E aí eu queria fazer um breve sobrevoo sobre essa ideia, essas palavras, né? Contar com o colega, você aí passando. Então, vamos buscar no dicionário, dilema, né? Situação problemática para a qual há 2 ou mais saídas, inclusive traz a noção de trilema, quadrilema, ou seja, se a gente estiver com dilema, a gente ainda está com um saldo positivo, se forem só 2 opções. E vamos adiante, né? Pode passar, por gentileza. Aí a gente vai para o campo interdisciplinar. Que palavras que a gente vai situando, né? A Carmen já citou essa discussão, mas peço desculpa se for redundante, mas a própria ideia de interdisciplinar, que é comum a 2 ou mais disciplinas, ou que se realiza no âmbito da relação entre elas, no inter, né? Mas aí você transita, né? Interdisciplinaridade, pode passar adiante. Aí vem o X-disciplinar, né? O multidisciplinar, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que trazem algumas noções a mais. Quer dizer, a transdisciplinaridade, aquilo que é em comum, que atravessa várias disciplinas ou interdisciplinas, né? Que está para além das segmentações. Pode passar, por gentileza? Agora, aí chega a própria questão do disciplinar, e a gente começa a falar de ordem, né? Como volta um pouquinho para o anterior, como ordem e como impor uma ordem, um regulamento, sujeitar alguém. A gente está falando, então, está começando a falar de nós, vou passar adiante. A disciplina em si, como instrução e ensino dado por um mestre, é um seu discípulo. Discípulo? Ou submissão do discípulo à instrução e orientação do mestre. Espera aí, nós estamos falando de disciplina, interdisciplinar, nós estamos nesse processo disciplinar. Vamos adiante, por gentileza. Quer dizer, então quem é
o sujeito da disciplina é o que se disciplinou, que obedece às normas, regulamentos, às ordens, ou o que é metódico, sistemático, que segue regras estritas. Por exemplo, cumprir o horário aqui na nossa teleconferência, né? Teremos que ser disciplinados. Mas vem essa ideia de discípulo. Até que ponto nós somos discípulos das nossas profissões e, de certa forma, às vezes, defendemos sacramente, né? Não fazemos sacrifício, mas defendemos como se fosse algo sacro, sagrado, certas ordens. E aí, o indivíduo que recebe ensinamento e segue as ideias de um mestre, ou seguidor de um ideal, de uma filosofia, de uma virtude, o discípulo. E aí eu encerraria esse sobrevoo com umas palavrinhas do Foucault, né? E aí eu vou a minha colinha. Porque o Foucault, ele, em todo o trabalho dele, vem discutir a sociedade disciplinar, as práticas disciplinares na sociedade. O pensador Michel Foucault, em suas reflexões como em A Verdade e as Formas Jurídicas, inseria a psicologia entre as práticas disciplinares modernas, porque mais do que atestava pelo inquérito algo acontecido, mas sim pretendia também antecipar algo a acontecer, cujo discurso justificaria certas práticas de poder, de vigilância e controle social, característicos do que ele intitula de panótico. Daí, de um ponto de vista reflexivo e ético, caberia mesmo a possibilidade e a necessidade de pensar sobre o que e a quem serve nossas práticas disciplinares, sejam puras, inter, trans, pluri ou outras formas disciplinares. Com isso, poderemos elaborar o sentido de nossa atuação, seja ela disciplinar ou não. E aí eu deixei um trechozinho do próprio livro do Foucault, da Verdade e as Formas Jurídicas, né? Em que ele está situando a psicologia nessas práticas da verdade, de que a partir dessas técnicas, né, de aferir sobre a verdade do outro, se poderia prever o que o outro deveria fazer ou não, e coloca a psicologia entre essas práticas, como a psiquiatria, a sociologia, as ciências humanas de forma geral, em que a assistência social, nós temos várias profissões que atuam dessa maneira. A gente precisa se perguntar a quem e por que estamos praticando essas disciplinas. Então, vamos adiante, por gentileza. Vou passar bem rapidamente, só uma provocação da Maria do Carmo Brandt, que lembra o seguinte, que a defesa das formas segmentadas se deve muito mais, né? Mas se percebe que as mudanças nos parâmetros de construção da política social não são, nesse caso, menos pressionadas por um receituário neoliberal, mas, sobretudo, pressionadas por novas demandas da sociedade civil. Quer dizer, essas mudanças, e aí é uma ambiguidade, que elas deslocam o eixo da nossa formação, de origem, dos nossos objetos científicos, para uma demanda da sociedade. Mas, por outro lado, isso pode ser entendido como essa reflexibilidade neoliberal, para a gente desvirtuar as fronteiras entre os conhecimentos e as seguranças que isso permite para quem os exerce, para quem são os discípulos dessas práticas, né? Pode seguir adiante. E aí eu queria sobrevoar um pouco as práticas nossas, né? Desde de algumas referências e algumas coisas que a gente tem organizado como psicólogos, né? Já foi dito aqui a respeito desse material, que são os parâmetros para a atuação de assistentes e psicólogos na política de assistência social. Eu vou pedir para ele ir seguindo, vou chegar mais nesses pontos aqui. Acho interessante, são materiais que já estão escritos, aí eu pergunto, né, se a gente consegue fazer isso. São materiais de 2007 já, né? Criação de espaços no ambiente de trabalho que possibilitem a discussão, a reflexão, os referenciais teóricos e metodológicos, dirigir um trabalho profissional, reconhecimento das competências, atribuições, habilidades, possibilidades e limites. E essa é a parte difícil, né? Reconhecer os limites das nossas disciplinas, que nós não somos ilimitados na nossa verdade, dos sujeitos do conhecimento na necessidade do diálogo profissional e da cooperação. Pode seguir adiante. Outra questão importante que está escrito também, que essas responsabilidades e possibilidades na construção da proposta ética, política e profissional que não fragmente o sujeito usuário na política da assistência social.
o sujeito do psicólogo, o sujeito do assistente social, o sujeito do pedagogo, o sujeito do educador social, figura importantíssima, do agente de educação, que está presente nos equipamentos também. E a sua ausência, né? O que pensa a respeito da ausência? Está lá escrito, né? Que gera dificuldade na compreensão do papel e atribuições dos profissionais, tanto por parte dos gestores, quanto dos próprios trabalhadores. A ausência desses espaços compartilhados, em que se debate o que cada um precisa fazer sobre as intervenções. Não presumidamente, qual é de quem. Eu peço para... E aí eu queria chegar num ponto que é, assim, eu tenho ouvido muito pouco se falar dele, que é, e já ouvi falar aqui da supervisão, né, institucional. Acho que valeria a pena a gente explorar um pouquinho uma questão que está lá meio perdida na norma de recursos humanos, lá no capítulo que fala da gestão do trabalho, né? Implementar a gestão colegiada e participativa no SUAS, como forma de democratizar as relações de trabalho e incorporar o conhecimento obtido pelos trabalhadores no exercício de sua profissão e no cotidiano dos serviços. Pergunto, estamos conseguindo fazer isso? E pergunto mais ainda, nós estamos tentando fazer isso e nos arriscando a fazer isso, porque sabemos que se fizermos isso, nem sempre seremos bem recebidos, né? Nós estamos em instituições de poder, já diria o Foucault. E ouvindo aqui os palestrantes, ouvindo a conferência onde o professor Marcos Vinícius, ouvindo novamente a exposição da ministra, eu tenho chegado à seguinte conclusão: nós estamos concordando em gênero, número e grau, nos grandes ideais do que deve ser a assistência social. Nós estamos nos perdendo nos pequenos poderes dentro dos equipamentos, sejam eles nos equipamentos públicos, sejam eles nas entidades sociais. É lá que está acontecendo a dificuldade. Há aparentemente um consenso sobre como deveria e poderia ser. A dificuldade está no nosso exercício mesmo, lá no nosso cotidiano. Requer que a gente se esforce para conseguir construir esse espaço. Eu pergunto se esse modelo de supervisão é uma provocação, sem pretensão de ser o dono da verdade, mas é algo que eu tenho pensado a respeito dessa supervisão. É um modelo que a gente também acaba reproduzindo. Não sei se exatamente ele vai se aplicar corretamente, e a Alessandra fez na parte da manhã uma ressalva importante. Pessoas que saibam o que é a política de assistência social. Pois é, nós, trabalhadores, não sabemos o que é a política de assistência social. Nós deveríamos saber, nós precisamos nos instruir para isso. Procurar a norma de recursos humanos, procurar a tipificação, um instrumento que chegou recentemente, muito importante, né? Para nos instrumentalizar a ponto de que nós mesmos possamos ser os protagonistas desta autossupervisão, dessa discussão entre os profissionais da equipe, porque nós sabemos que se juntar 10 psicólogos para tirar uma conclusão, nós podemos chegar a 11 conclusões diferentes. O problema não está entre psicólogos e assistentes sociais, nem entre psicólogos, assistentes sociais e advogados, sociólogos e educadores. Esse é um problema mais amplo da nossa relação, até porque, em um certo momento, o outro é que é o problema para nós. Só que nós somos o outro de um outro, porque nós somos o problema para ele. Nós precisamos nos colocar nessa possibilidade de estabelecer diálogos, reconhecer os limites, como já está colocado no texto. A gente pode ler e precisamos refletir sobre isso, nos apropriarmos, não ser só uma leitura instrutiva, mas uma leitura orgânica, né? Como isso mexe com o nosso estômago, isso diz alguma coisa para nós? E acho muito salutar mesmo que a gente se pergunte se a gente faz psicologia na assistência social. Todo dia, quando a gente levantar, na hora do almoço e antes de a gente sair. E eu acho que todo psicoterapeuta também tem que perguntar se é psicologia o que ele está fazendo, se todo trabalhador, né, se pensar todo dia se ele está realmente fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Não é algo que graça só para o psicólogo ou para o profissional de serviço social que trabalha na área de assistência social, não. Nós devemos nos perguntar. É isso que nos permitirá, provavelmente, deixar de sermos apenas discípulos de uma ordem, mas a gente fazer uma desordem nessa ordem e criar uma nova ordem, e que venham outras ordens adiante. E aí, para concluir, queria passar adiante
falar em novas ordens, né? Comentar uma experiência bacana que assim, foi criada pelo Luiz, lá de São Paulo. Os saudáveis sempre lembrar, porque a gente conseguiu juntar forças, né? A gente estava querendo criar listas em lugares diferentes para juntar pela internet, que é um recurso que está aí, os psicólogos conversarem, trocar essas ideias, fazer intercâmbio, ter lá o Muro das Lamentações virtual inicialmente, mas depois passou a ser um espaço de intercâmbio, de troca de experiências muito bacanas. Então eu posso passar adiante, que é esse espaço, que é a lista que chama de Rede Psias, né? Que está num portal gratuito do Google Groups, né? Se alguém quiser, até pode pegar o endereço, depois pode pegar o endereço comigo e se associar também, voltado para psicólogos, né? E mais um, e aí tem a ver com um assunto que já foi citado aqui no seminário, que é o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, que veio a se formar a partir da última Conferência Nacional de Assistência Social, numa convergência entre os trabalhadores e as entidades representativas de trabalhadores que compunham o CNAS. Então, agora nós já estamos num outro mandato, mas essas entidades continuam presentes, como a FENAPS, a FENAS, a Federação de Sociólogos, né? E com uma proposta dos próprios trabalhadores da presença de formar um fórum permanente. E, de novo, vamos lá, vamos usar a internet, esse espaço que ele é, em suma, interdisciplinar e, por pressuposto, não dá para ser diferente. Então, lá nós fazemos essa troca de conteúdos, e aqui, né, estou com o José Cruz, que está coordenando a mesa, que pode até mais adiante, nas perguntas, comentar a respeito disso, que é um espaço que a gente está articulando para os profissionais de áreas, seja da produção especial, da produção básica, das entidades também, para a gente se articular e construir esse espaço compartilhado de diálogo em relação às nossas questões como trabalhadores e as nossas questões profissionais e científicas também, daí por diante. Ao Sistema Conselho, ao Ministério do Desenvolvimento Social, pela iniciativa, que está se dedicando a construir esse processo de pensar o trabalhador psicólogo no SUAS e toda essa relação aí com o CRAS e as frentes, para que, de fato, a gente possa, nesse processo, estar estabelecendo a assistência social como uma frente, de fato, de política pública e de política pública de qualidade. Eu acho que esse é um trabalho que se desenha. Hoje, a grande quantidade de profissionais psicólogos nos CRAS e nos CREAS, a última referência aí levantada pelo CREPOP, que a Ana citou, cerca de quase 8 mil profissionais nesse Brasil todo, e isso é muito importante para que nessa parceria, e a FENAPS vem para essa mesa de abertura, tanto para saudar a iniciativa, como se colocar à disposição nessa construção que é conjunta e principalmente se faz conjunta dentro dos organismos de controle social. Hoje a gente teve aí à tarde a posse, né, da nova composição do Conselho Nacional de Assistência Social. A FENAPS se faz presente lá pelo conselheiro Frederico Leite, dentro do conselho e diretor dessa federação, e é uma ação casada mesmo para constituir uma mudança de rumos, né, e resgatar aquilo que a Constituição de 88 falava da premissa das políticas de seguridade social. Então, saúde, previdência e assistência como políticas públicas e estabelecidas aí aonde a gente possa desenhar a gestão do trabalho também. Então, que a gente precisa ainda avançar num caminhar que é bastante longo de enfrentamento hoje dos vários problemas que ainda estão por vir na organização dessa gestão do trabalho. Nessa perspectiva, os trabalhadores presentes aí na última Conferência de Assistência Social se reuniram, estabeleceram a construção de um fórum dos trabalhadores do SUAS, e esse fórum agora também na relação de um conveniamento com o Ministério vai estar realizando seminários e aprovado aí na última referência do Conselho Nacional de Assistência Social, na última pleno, e esses seminários serão seminários regionais e posteriormente um seminário nacional.
para pensar a organização do trabalho, estabelecer como meta a relação da negociação no serviço público, que para nós é prioridade. Então, aos moldes aí da saúde, uma mesa nacional de negociação permanente do SUAS, e que a gente esteja desenhando e definindo com mais clareza quem são esses vários profissionais que estão aí na frente da assistência social. Alguns já citados aqui, mas esse desenho aí da multiprofissionalidade, da intersetorialidade precisa estar sendo reafirmada para a atenção da população como um todo no nosso país. E que, de fato, os vários programas, as várias frentes aí estejam numa convergência, onde a gente coloque mesmo uma qualidade de vida para todas as pessoas desse país. E nessa linha, né, de pensar o psicólogo inserido nessa lógica do serviço público e não mais aí nas frentes tradicionais como se organizava a assistência, está pensando a relação dele na frente, que é a de trabalho da assistência, com a relação aí dos programas de saúde, em especial destacar aí a Conferência Intersetorial de Saúde Mental, a 4ª conferência, que vai acontecer na próxima semana, de 27 a dia 1º de julho, aonde estiveram presentes na organização dessa conferência representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Ministério da Saúde e no Ministério do Desenvolvimento Social, pensando que a perspectiva da saúde mental é uma questão bastante candente no nosso país e que faz interface e faz a relação com todas essas políticas. Então, que a gente possa ter bom proveito aqui nesses dias do seminário, que a gente acumule aí em referências técnicas, para além dos documentos, do georreferenciamento que o CERPOP já está fazendo em todo o país, sobre a questão da inserção na assistência social e nos CRAS, mas que a gente avance na qualidade técnica a partir das reflexões que a gente vai poder iniciar a partir de hoje, com essa conferência de abertura e posteriormente com as mesas aí no decorrer do encontro. Quero dizer que vai ser muito importante e para a Federação Nacional dos Psicólogos é um aprendizado estar aqui fazendo essa troca, trabalhando mesmo em parceria com as estruturas aí dos sistemas conselho, tanto de psicologia como de serviço social. A gente tem uma tradição lá no estado de São Paulo, que é o estado que eu faço parte, de parceria em algumas ações junto ao CRES local. A gente acredita que só na troca do diálogo, no respeito das entidades, na construção conjunta, cada um reconhecendo o seu papel e a sua função, é que a gente pode dar um somatório de qualidade na vida e na condição de profissão dos trabalhadores psicólogos, assistentes sociais, e que a gente possa estar estabelecendo essas trocas com muito respeito, um pouco definindo as funções, mas também construindo conjuntamente um país melhor, que é o resultado que a gente espera ao final das próprias políticas públicas. Obrigada. Eu gostaria de começar dizendo assim, na verdade, da onde eu venho, o porquê de estar aqui hoje. Eu tenho uma experiência de 15 anos na área da assistência, né? Uma experiência que começou com uma contratação no serviço público, né? E é desse local que eu falo, de uma profissional que trabalha há 15 anos na área da assistência. Então, assim, eu acho muito legal quando a Juliana fala desse marco, que é a questão da PNAS, da NOB, demarcar o local do psicólogo oficialmente na assistência. Porque esse é o nosso grande ganho. Porque, assim, nada surge à toa. Se hoje isso está demarcado pela política, que é uma construção dos profissionais de experiências anteriores. Né? Então, isso eu acho importante a gente estar sempre pensando. Outra coisa que eu acho que é importante estar falando é que, assim,
Desde 2008, eu trabalho no município de São José dos Campos, em São Paulo, e moro na cidade de Taubaté. E na cidade de Taubaté existe uma subsede do CRP São Paulo, subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte. Lá, desde 2008, nós temos um grupo que discute psicologia na assistência social. Então, assim, é um espaço muito rico e que a gente troca muita experiência, troca muita angústia, troca muito, porque esse é o momento de construção. Então, assim, procurem, né, as subsedes, a sede de vocês e busquem esses espaços, porque eu acho que esse é o caminho da gente desenvolver uma prática com referência, com embasamento, né. Atualmente, eu trabalho num CREAS, né, e, assim, São José tem uma característica um pouco peculiar. Antes do SUAS, ele já tinha muito serviço de proteção ao segmento criança e adolescente. Então, tinha projeto de atendimento à criança em situação de risco, violência doméstica, liberdade assistida, população de rua. Então, nesse momento, qual é a dificuldade do município? De transformar todos os serviços que eram independentes e assumidos pelo poder público num serviço único denominado CREAS. Então, isso tem sido a grande dificuldade. E hoje o CREAS que eu atuo, ele só atende, ele é um que atende o segmento família, né? Então, assim, famílias com criança e adolescente em situação de rua, famílias de mulheres vítimas de violência doméstica, situação de denúncias de idosos, e a gente ainda tem os serviços específicos de violência doméstica, de atendimento à violência doméstica de criança e adolescente, e liberdade assistida e outros, né? Mas, assim, o que hoje eu faço lá? A gente tem um projeto que atende especificamente a famílias que tiveram crianças em situação de acolhimento institucional e essas crianças retornaram ou para casa de colaterais, enfim, para famílias substitutas, né? Então, há muito tempo a gente trabalha de forma interdisciplinar. Hoje, assim, eu tenho muita consciência de que isso é interdisciplinar, porque a gente já teve a fase do multidisciplinar, onde estávamos lá, era um psicólogo, um assistente social, mas cada um no seu cantinho, né? Cada um defendendo o seu conhecimento, aquilo que fazia. Hoje a gente já consegue, assim, eu acredito que nesse avanço de conseguir conversar entre as profissões, caminhar junto, articular as ações, né? Nós temos muitas ações conjuntas, existem situações da gente ir para a casa da família junto, sim. Existem situações de fazer um atendimento junto, sim, né? E assim, isso só me levou a crescer profissionalmente, né? Por quê? Porque a troca, né, a construção em conjunto, ela enriquece muito o olhar. E assim, não tem perigo de eu tomar o local, o espaço que cabe ao meu colega, porque a minha formação não é aquela. A minha formação é a formação do psicólogo. Então, o meu olhar, a minha visão, é a visão do psicólogo atuando. Então, e nisso eu vou contribuir. Também ele não vai conseguir ocupar o meu espaço, ele não tem formação para isso. E assim, a partir do momento que você se desprende desse medo de que um pode ocupar o espaço do outro, ou o que eu vou fazer, você acaba crescendo junto com a equipe. Então, assim, eu estava até comentando com a Rosário, né, que eu achava que esse marco de colocar uma equipe constituinte de psicólogos e assistentes sociais interdisciplinar, né, é um grande avanço do SUAS e também é um grande desafio, né? Porque, assim, você tem que tomar cuidado, você tem medo, você não é desconhecido, todo desconhecido traz desconforto para a gente, né? Então, mas assim, vale a pena, enriquece o trabalho e quem ganha é a família. Porque, na verdade, o nosso foco tem que ser a família, e não é essa parte do quadradinho é minha, essa parte do quadradinho é sua. Então, o foco tem que ser a família, o que é melhor para aquela família? E há algum tempo, né, eu cheguei à compreensão que, assim, na verdade, o espaço individual
ele não cabe à assistência. O espaço da assistência é o espaço do grupo. Tá? Então, assim, nem que seja o grupo familiar, mas é o espaço do grupo. A gente tem que ter sempre isso em mente, porque senão a gente começa a querer atender o psi da vida, o subjetivo de tudo, o individual. A gente leva para um atendimento que é clínico, e isso não é estranho, porque a nossa formação toda é voltada para a área clínica. Né? Então, eu acho que isso são algumas coisas para a gente pensar. Na verdade, assim, o espaço do social não é o espaço do individual. E se é um espaço, então, grupal, o que me cabe fazer? Isso leva a gente a refletir um pouquinho sobre o que é importante. Né? Então, assim, lá a gente tem trabalho com um grupo de adolescentes, com um grupo de famílias, né? E você percebe o quanto é enriquecedora a troca entre eles e o quanto eles encontram as descobertas para os obstáculos que eles estão vivendo, né? Então, a gente também se desprende de ter o tempo todo ter um laudo formado sobre todo mundo, sobre toda a situação e achar que vai ter resposta para tudo. É uma construção, assim como é uma construção a relação interdisciplinar que a gente tem. Né? Então, é isso, é se desprender, é ter contato com a população. Não dá, você não pode mais assumir aquela postura, vem aqui que eu sou o bonzinho, eu vou dar conta do seu problema, vamos fazer uns atendimentos que a gente resolve tudo. Não é assim que funciona. Né? É um espaço de aproximação com a família e é um espaço de aproximação com as demais categorias. Hoje, o grande forte do trabalho é a questão da articulação de rede, porque sem a articulação de rede você não caminha. Né? Então, assim, o tempo todo a gente está atrás, lá tem muito serviço para atendimento adolescente, criança, né? Então, assim, é atrás, olha, quem são os profissionais que atendem a criança na escola? Quem são os profissionais que atendem na fundação? Quem são os profissionais que atendem nas demais áreas? Vamos trocar um pouco. Quando é necessário, chamamos a família junto. Olha, a situação é essa. Quais são as sugestões de vocês? O que a gente pode fazer para caminhar? Tá? Agora, a articulação de rede ela é muito importante, porque sem a articulação de rede, a gente não caminha. E, na verdade, acho que é isso que eu queria deixar marcado, que, na verdade, interdisciplinaridade é positivo, é o grande avanço e é o grande desafio para o nosso trabalho, em SUAS, seja na proteção especial, seja na proteção básica, tá? Mas é o nosso grande desafio, e a hora que a gente conseguir fazer essa articulação entre os saberes, essas interlocuções, a gente vai avançar muito e a coisa vai caminhar. Eu acho que é isso. Pessoas que nos assistem virtualmente aí pelo Brasil. Quero cumprimentar as minhas colegas de mesa, quero falar do meu prazer de estar aqui, de estar falando de um assunto que é bastante caro a mim, que tem sido aí mote do meu trabalho, da minha militância. Quero dizer que sou psicóloga há 10 anos, trabalho no órgão gestor da política de assistência social do município de São Paulo e eu vou, até por conta do tempo, eu vou tentar partilhar com vocês uma experiência que aconteceu no período de 2005 a 2008, uma experiência dentro de um CRAS, de um Centro de Referência de Assistência Social da cidade de São Paulo. Foi uma experiência construída aí a várias mãos. Eu atuava especificamente em relação a esse trabalho junto a uma colega assistente social, a Miriam Tronoloni, que talvez esteja nos assistindo.
E eu quero dizer que nós nos valemos, né, ou nós buscamos nos valer nessa experiência em alguns princípios bastante caros a nós, trabalhadores do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, para sua execução. Eu quero reiterar que o meu propósito é partilhar aqui com vocês como eu tenho aprendido e como eu venho aprendendo fazer psicologia na política de assistência social. Eu gostaria, então, que esse relato ele fosse o disparador para um debate posterior, para que, então, a gente colocasse a bola em jogo, aproveitando que a gente está aí na Copa do Mundo. Eu quero rapidamente contextualizar essa experiência. Eu, então, trabalho na cidade de São Paulo que tem 11 milhões de habitantes. Essa experiência foi realizada no CRAS de Pinheiros. Ele está situado na região mais rica da cidade de São Paulo. De acordo com os dados oficiais da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, no ano de 2002, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, era de 0,52. O IDH é uma medida comparativa de riqueza, de alfabetização, de educação, de esperança de vida, natalidade e outros. Nesse sentido, quanto mais próximo de 1 estiver, melhor. O IDH da cidade de São Paulo era 0,52 e o da área de abrangência da subprefeitura de Pinheiros, área de abrangência desse CRAS, era de 0,826. O valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, também no ano de 2000, era de R$ 4.594. Eu espero que vocês possam entender por que eu estou situando esses dados. O valor médio para esse mesmo item no município de São Paulo era de R$ 1.479. Esses dados são dados do IBGE, do censo de 2000, e estão disponíveis no sítio oficial da Prefeitura de São Paulo. A população de Pinheiros é de cerca de 270 mil habitantes, numa área de 31 quilômetros quadrados, e a população de São Paulo é 11 milhões, talvez 11 milhões e 40 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE no ano de 2009. Neste mesmo cenário que eu conto para vocês, convivem 352 pessoas em situação de rua. Esse é um dado do último censo de população de rua de 2009 e 2010, está disponível no sítio oficial da Prefeitura do município de São Paulo, e dessas 352 pessoas em situação de rua, 130 estão acolhidas em serviços da rede socioassistencial, essa rede existente no próprio território, em Pinheiros. Também foram encontradas 219 crianças e adolescentes em situação de rua, incluindo as em trabalho infantil, conforme o censo de crianças e adolescentes em situação de rua da cidade de São Paulo do ano de 2007. Então, de forma rasteira, é bastante frequente a gente ouvir que a assistência social em Pinheiros é para quem não é, e sim para quem está. Então, esse relato de experiência, quero dizer que ele se refere a ações desenvolvidas com famílias de crianças e adolescentes que foram... que foram encontrados em trabalho infantil
na região de Pinheiros e crianças e adolescentes residentes em Pinheiros. E aí eu vou contar de outro Pinheiros. Essa região, que é conhecida pela acumulação de riqueza, também concentrava, e eu estou usando o verbo no passado, porque no momento concentrava 2 comunidades pobres e no momento é uma só, e eu vou contar por quê. São a favela do Jardim Edite, e que é mais conhecida como a favela da Globo, porque é uma comunidade pobre que fica vizinha ao escritório da Rede Globo de televisão de São Paulo. E a favela da Funchal, a favela da Funchal ainda existe, a favela do Jardim Edite não mais. A favela da Funchal faz divisa com uma área pertencente a uma grande boutique que esteve recentemente no foco da grande mídia em função de denúncias de sonegação fiscal por parte da sua proprietária. A região, essa região a que eu estou me referindo, ela fica próxima ao maior shopping center da cidade, que foi inaugurado em 2008. Então, dessa experiência consta a identificação e o atendimento às famílias de crianças e adolescentes encontrados em trabalho infantil informal urbano, e por trabalho infantil informal urbano, estou nomeando uma forma de trabalho encontrado nas grandes metrópoles, que inclui a venda de produtos, bala, chiclete, por vezes cigarro, a própria mendicância. E nessa experiência não estamos dizendo do trabalho infantil doméstico. Ainda que durante a experiência a gente acabe trabalhando de algum modo. Então, essa experiência consta da identificação e do atendimento a essas famílias, que são residentes na região de Pinheiros, bem como a identificação e a construção do encaminhamento de famílias de crianças e adolescentes encontrados em trabalho infantil também lá, porém não residentes em Pinheiros. Quero dizer que essa é a maior parcela da população encontrada. Crianças e adolescentes que estão em trabalho infantil nesse território, mas que residem em outros territórios vulneráveis, tanto da cidade de São Paulo, por vezes também de municípios que fazem limite. Por conta até do tempo, eu quero me deter na execução do trabalho com famílias de crianças e adolescentes encontrados em trabalho infantil que moram em Pinheiros. E que a gente está falando aí, quase da totalidade, essas crianças e adolescentes moram nessas 2 comunidades a que eu me referi. Após a identificação dessas crianças, que inicialmente começamos a fazer de forma, eu digo, bastante mambembe, em mambembe porque fomos provocados por um proprietário de uma casa noturna próxima daquele território. É uma região conhecida por muita efervescência noturna, concentração de casas de show, enfim, onde a balada segue noite adentro. E o proprietário dessa casa noturna nos procurou bastante preocupado, porque naquela região ele encontrava muitos adolescentes e às vezes crianças que vendiam chicletes, bala, vendiam cigarro madrugada dentro, e ele ficou preocupado e nós tomamos essa provocação como um disparador. Bom, e aí, nesse primeiro momento em que nos aproximávamos desses adolescentes, fomos percebendo que esses adolescentes, em sua maioria, residiam ali próximo daqueles bares noturnos, e aí nós entendíamos que para qualquer ação que
tivéssemos naquele território, teríamos que nos aproximar das comunidades, daquelas 2 comunidades, e então tomamos o trabalho infantil como motivador. Nós nos aproximamos das lideranças dessas 2 comunidades. Foi uma aproximação bastante gradativa, e nós tínhamos o intento de avaliar as concepções que as famílias tinham em relação às crianças e adolescentes que realizavam trabalho noturno. Não só o trabalho noturno, mas durante o dia, eminentemente numa comunidade, estamos falando de trabalho infantil noturno, e na outra, que é bastante próxima, de trabalho nos semáforos, enfim, nos faróis durante o dia. Nossa ideia era que a gente pudesse desnaturalizar a violação de direitos numa perspectiva que pudesse fugir a uma concepção moralista do fenômeno. Nós não sabíamos muito bem como fazer, e acho que é importante a gente fazer esse apontamento aqui, né? A gente está falando da construção de uma política pública de direito que historicamente é bastante recente. E o profissional psicólogo se aproximar e estar oficialmente dentro dessa política, para mim faz muito sentido e é absolutamente estratégico, mas eu tenho a impressão que a gente precisa ter bastante humildade para reconhecer que vamos aprendendo a fazer assistência social, né? Que vamos aprendendo a fazer psicologia na assistência social. E isso talvez possa nos tranquilizar e nos apaziguar de algum modo. Eu dizia que, então, nosso intento era desnaturalizar a violação de direitos, mas numa perspectiva que fugisse a uma concepção moralista do fenômeno do trabalho infantil, porque seria bastante tranquilo chegarmos na comunidade e dizermos: não pode, trabalho infantil é proibido, não pode, né? Por óbvio que isso fosse. E é claro que não pode. Mas a diferença que intentávamos imprimir era exatamente criar uma linha de fuga ali no que estava cristalizado. 5 minutos. Eu acho que essa questão da desnaturalização, da violação, aliada à dificuldade de efetivamente criar uma rede de proteção social às famílias, foram as 2 maiores dificuldades desse trabalho. Então, nesse sentido, com o objetivo de efetivamente ir tecendo essa rede de proteção, as famílias dessas crianças e adolescentes que estavam, né, que a gente foi incluindo no programa de erradicação do trabalho infantil, foi se dando de forma bastante gradativa. Nós estávamos muito provocados, eu e a colega, com a ideia que pudesse ir além do mero controle / acompanhamento da frequência escolar dessas crianças e adolescentes, porque nos interessava, para além do acompanhamento da frequência escolar, que isso pode ser feito através de um banco de dados, né? Nos interessava entender, conhecer e problematizar o processo de escolarização dessas crianças e adolescentes. E por processo de escolarização, nós entendemos o processo de apropriação pelas crianças e adolescentes dos benefícios que a escola pode lhe oferecer, a rede de relações e o processo de aprendizagem. Então, nós nos aproximamos de 2 escolas públicas, eminentemente a maioria das crianças e adolescentes estudavam nessas 2 escolas, e propusemos a realização de encontros com as famílias dentro das escolas. Foi interessantíssimo. Esses encontros eram encontros que aconteciam uma vez no mês, mas a gente saía desses encontros com demanda de pelo menos uns 3, 4 meses de trabalho.
E era nesse sentido que intentávamos exatamente ir tecendo essa rede, né? A coordenadora pedagógica participava desses encontros e a gente ia percebendo... Com cada pessoa do público, com cada família. Essa expressão, eu queria roubar um pouquinho da atenção, assim, de uma expressão que um psicanalista francês adota, assim, retirado, na verdade, de um filósofo, o Heidegger, que ele vai dizer o seguinte: nada esconde tanto quanto aquilo que se desvela. Só o repito com base em uma prática que, situando-se a partir de um outro discurso, o torna incontestável. É como se um encontro, uma conversa entre um discurso de uma prática de profissional e outra fizesse fortalecer seu próprio discurso. Uma conversação possível deverá ser estabelecida diante daquilo que não vigora mais, daquilo que fracassa e faz sofrer, e deve ser associada ao dizer. A dica é fazer com que cada participante, seja de uma família ou um membro só, dessa família que já não existe, possa extrair uma orientação consequente da sua vida, assim como poderemos extrair uma orientação consequente da nossa prática e usufruir dos efeitos que se produz em cada uma das nossas ações, das mais simples às mais complexas, reinventando, contribuindo com os avanços e fazendo com que esses efeitos alcancem verdadeiramente o público que é atendido. Esse é o efeito desejável do encontro entre as disciplinas e o que pode fazer aqui, nessa política pública, a psicologia, ou as psicologias. Dizer, a cada vez que os embaraços, para os sujeitos, para situações familiares, que quando esses embaraços parecerem mortíferos, que existe uma possibilidade da travessia e de uma realização que não se faz sem assistência. Palavra toca o corpo, tem peso de verbo, de ação, mas precisa de ancoragem, nessa miserabilidade que não é só financeira, social, é humana, é uma condição. Então é preciso partilhar com quem está atordoado ao chegar, ou se deparar com isso que a gente chama de pedaço de real, que é algo como esse impossível de suportar, que o tempo presente cada vez nos apresenta mais, que pode ser oriundo da miséria, da violência, do fora da lei, da falta de acesso, da exclusão, do não pertencimento, da expulsão, da carência ou do preconceito. O saber que ele traz, cada um aí, e suas soluções que constrói, sempre que exige novos arranjos para possibilitar o bem viver. Como traço de união, como a gente aprende no português, inter, tracinho, disciplinar, vai estar presente nessa palavra, para ilustrar também a presença de um lugar que deve permanecer vazio, que deve ser garantido pela circulação dos diferentes tipos de discurso reunidos em torno de uma tarefa, justamente envolvendo certos pontos de impasse, que é possível aprender com a experiência do outro, sem deixar permear pelas construções só do seu próprio discurso. É a prática e a formatação da prática política em cada serviço e política em movimento que esboça no seu cerne a tal interdisciplinariedade. Eu não consigo falar essa palavra inteira, e já uns 4 seminários que eu não sei falar direito, intersetorialidade, aí eu inventei esse tracinho de ligação, que o português permite. E é esse material rico que irá ensinar o psicólogo o que está em jogo no campo em que ele passa a labutar. Parece-me ser este o maior desafio, sustentar, não fazer uma reunião das disciplinas, um agrupamento tão potente que não cabe mais nada ali, do sujeito, por exemplo, do saber do sujeito, da dúvida do sujeito, desaparece, que a gente sabe tudo. A junção complementar, pois não se trata, a meu ver, de uma prática multidisciplinar. É, de fato, a intenção de se agrupar, para aprender com o outro. Como fazer para circular cada buraco, com que o outro extrai da sua prática e da sua política específica.
É regulação, tá vendo? Tá nem tão perto, nem tão distante. Bem, isso provoca uma certa estranheza da escuta do público. E isso tem que se manter. Esse público que a gente atende coloca-nos questões que nem um saber circunda completamente. Se não vejamos, né, as famílias, como é que elas chegam? Né? Ela não pode ser chegada, nem apreendida, nem formatada enquanto saber, como algo de uma idealização. Às vezes a gente até faz existir uma família que não existe mais, né? Convoca o lugar do pai, convoca o lugar da mãe, né? Tanto na saúde mental quanto na liberdade assistida, na assistência, isso era um papel importante. Mas a gente se depara mesmo, são com seus restos e seus fragmentos. Né? Isso tem que ser respeitado. Mas tem lugar para a psicologia. Se não vejamos o que o plano decenal do SUAS, plano 10, nota 10 também para o plano, traz quando ele diz expressamente que, abro aspas, as ofertas da rede assistencial devem provocar aquisições materiais, institucionais, sociais e socioeducacionais para a satisfação de, abro aspas de novo, necessidades que vão além da reprodução material da vida, tais como o reforço da autoestima e da autonomia, ampliação da resiliência aos conflitos. Essa amplitude de elementos da vida social coloca como objetos das estratégias de ofertas e serviços programas, projetos e benefícios da assistência social. Implica também, necessariamente, o envolvimento de atores oriundos de diversos campos e saberes e práticas. Observa-se ainda que a qualidade, né, que é chamada assim no texto, psicossocial e mesmo subjetiva de itens listados em sua literalidade no texto. Aparece, por exemplo, o termo autoestima, autonomia e resiliência a conflitos. Frente a esses aspectos, o próprio programa desse seminário nos diz, constata-se a pertinência dos conhecimentos acumulados pela psicologia acerca desses fenômenos da vida humana. Mas só e somente se a psicologia estiver disposta a abrir um pouquinho, né? Abrir mão um pouquinho desse saber construído para se construir na prática. Isso me interessa. Faltam 5 minutos, vai dar certinho. Quando a Juliana diz do aspecto psico, né? Ela usa uma expressão que eu queria ver se consigo retomar. Que não é só o psi, né? Que tem algo aí do só psi. Não existe, Juliana, o só psi. O psíquico é uma construção necessariamente social. Tem uma expressão, e eu vou retomar o Lacan nessa cena, só para falar uma frase, rapidinho, que ele vai dizer, por exemplo, que o inconsciente, a definição do inconsciente do Lacan, que eu acho mais bela, diz de uma cidade e da política. Ele vai dizer que o inconsciente é a política. Quem quiser conversar mais sobre isso, cenas dos próximos capítulos. Mas, e depois ele vai dizer que é Baltimore ao amanhecer, que é o nome de uma cidade americana. Mas o que me interessa dizer é com uma provocação, é que a política, é isso que a gente pensa, que é mais externo a nós, é que nos pertence, é que nos guia sem a gente, às vezes, saber por onde caminhar. Vale lembrar, então, que o psi se entrelaça, né? E isso cabe completamente com a crítica que a Juliana ressalta, de que é preciso pensar que não pode se ficar só com o psi, né? Até porque ele não existe. Vale lembrar que a assistência social sofreu também profundas modificações, né? Passando pela criação dos Conselhos Nacionais de Serviços, da Legião Brasileira de Assistência, nos anos 60 e 70, pelos desdobramentos da Constituição Federal, da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, década de 80 e 90, quando Liberdade Assistida entrou em cena, culminando em 2005, com a criação do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é, assim como o Sistema Único de Saúde, qual, sinceramente, eu tenho mais intimidade, um produto de amplo debate, de uma conquista da sociedade brasileira. Sou sensível à constatação da pesquisa realizada pelo nosso CREPOP, de que a maior parte dos psicólogos e psicólogas que entram nesse campo da assistência sentem a necessidade de orientações mais precisas com relação aos princípios e diretrizes que vêm orientar sua prática, uma vez que essa discussão não é muito frequente no percurso da formação acadêmica. Mas eu quero finalizar
acentuando algumas palavras quanto a isso. Existe, né, uma relação histórica entre psicologia, saúde e assistência, isso é inegável. A constituição de equipes, o trabalho na saúde mental, que nomeia um técnico de referência, né, onde some um pouco a nomeação das profissões, é um diálogo constante na construção das políticas públicas e o Estado. O campo é, portanto, menos da ordem da técnica. O campo da construção das políticas públicas e o convite não é outro, senão do esforço coletivo para manter a gestão em consonância com o princípio da intersetorialidade. Dessa forma, ali onde cada discurso mantém seu ponto cego, tamponando como as respostas elaboradas enquanto uma conclusão, objetiva-se alargar o intervalo. E a assistência social fez isso, e esse é um processo recente. Tem um fragmento, eu não vou poder me deter a isso, mas eu queria dizer para vocês que foi o fragmento mais bonito que eu já consegui extrair da minha prática, que foi uma visita de um traficante renomado de Belo Horizonte a uma das regionais onde o Liberdade Assistida estava convocado, para exigir que a polícia deixasse os irmãos deles em paz para que cumprisse liberdade assistida. Foi um susto acolher esse sujeito. Mas o que ele nos diz, né, valeu a pena. E vale a pena reproduzir, transmitir isso para a assistência social. Ele diz assim: na minha época, eu não tive saída. Era isso ou a fila da cesta básica. É contundente a ética que ele extrai, o que ele quer, e ele sabe que a política oferta mais amplamente para os seus irmãos, né? A liberdade aí de uma escolha negociada. E daí, no alargamento desse intervalo, um novo, se pretendemos muito, uma elaboração teórica e prática inovada, ou seja, que promova uma intervenção prática inédita por se redescobrir seu peso e sua vivacidade, estará sempre no seu horizonte. Afinal, essa é uma questão, a proteção de algo especial no campo social. E frente a isso, é preciso decisão política, coragem e cuidado, muito cuidado. Temos uma função que vai para além do emprego, do cargo, do lugar, do desempenho, do papel. E mais do que isso, temos presença no campo da assistência social, os psicólogos. Assim, a psicologia pode se apropriar dos campos a que está destinada, sem esquecer que a política de assistência social convoca-nos a estar junto, para cuidadosamente percorrermos caminhos com rumo certo. Qual rumo seria esse? A cidadania da gente e a nossa. Obrigada.